Beleza, pessoal? Tudo bom? Continuar aqui nossa aula sobre a formatação de arquivos vindos de EPUB, tendo convertido eles para DocX, para que eles possam ser lidos no Logos e utilizados como livros pessoais. Então, assim, na aula passada a gente falou sobre os títulos. Esses títulos estão aqui no painel de navegação, né? A gente chegou num bom termo aqui, entendemos como é que funciona. Eu até coloquei mais uma parte sobre fazer os títulos em bloco, né, porque esse aqui já tinha vindo pronto. E aí agora eu quero falar sobre o texto em si. Então assim, o texto, gente, colocar aqui na página inicial, o texto base, ou seja, a fonte, o tamanho e tudo mais, que eu recomendo é Scholar Cyrillic, a fonte mais próxima da fonte do Logos, se não for a mesma fonte. 15,5 é um bom tamanho. Entre 15 e 16, entre 14 e 16 é um tamanho aceitável, tá? Porque no final das contas, lá no Logos, você consegue aumentar o tamanho da fonte. Só que aí você vai esgarçar o limite, se você deixar muito pequeno. Entre 14 e 16, você consegue deixar num tamanho que você só precisa aumentar um pouco, se preferir, e ainda tem bastante gordura para queimar na fonte. Isso é uma questão de preferência minha, tá, gente? Eu não estou ditando isso como regra. A fonte eu recomendo que você use essa, porque essa é a fonte mais próxima do Logos. Então, bem rápido aqui, Scholar Cyrillic 15, entre 14 e 16, nesse caso 15,5 foi como eu configurei o calibre. Quando você coloca, e até o Moisés, nosso colega do grupo, ele fez um vídeo muito interessante fazendo essa parte da conversão. Eu tenho um vídeo sobre isso também, mas eu não me recordo se no vídeo que eu gravei eu falo sobre esse tema, acredito que sim. Então assim, 15,5 é o tamanho que eu vou definir para cá, certo? E como você pode ver, quando a gente passa pelo arquivo, você vê que tem esse cara aqui que é o quê? É Helvetica 11,5. Poxa, não tem nada a ver com o meu tamanho. Não tem nada a ver com a fonte. Por que isso aconteceu? Não sei. Isso é uma questão do calibre. O calibre ele pega o texto original do EPUB e às vezes ele não entende, não obedece o comando. Eu não vou me preocupar com isso, eu vou corrigir. Então, ó, Scholar Cyrillic 11,5. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou passeando pelo documento e vendo os tamanhos do texto e as fontes. Ó, aqui, Helvetica 11,5. Então, para resolver isso de forma simples e rápida, eu posso, por exemplo, vir aqui para 13, selecionar todo para 13, todas as instâncias. Gente, isso leva tempo e consome recursos do computador. Num caso como esse, não precisa. O que você vai fazer? Ctrl T, você vai selecionar todo o texto, e eu vou aproveitar que todo o texto está selecionado e vou dizer a ele que a fonte que eu quero é Scholar. Pronto. O que era Helvetica virou Scholar. Aqui agora eu vou atacar só no que é 11,5, certo? Então veja bem, eu inclusive não vou nem atacar de primeiro, eu vou fazer uma análise do documento. Vale a pena fazer isso? O que ele está tratando como 11,5? Agora que eu tenho todo o texto na fonte padrão, na fonte que eu quero, deixa eu entender então, né? Então aqui, ó, eu tenho todo o texto e eu percebi que ele trata a fonte menor, o que virá a ser a parte do texto bíblico, tá vendo? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso melhorar bem isso aqui. Eu já entendi que o texto bíblico para ele é para 13. E eu tenho vários textos bíblicos, concordam? Painel de navegação. Olha só, tudo que é exegese e exposição, lembra da aula passada? É texto bíblico. Então, o que eu posso fazer aqui? Estou pensando junto com vocês enquanto gravo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para ele selecionar tudo que é texto bíblico aqui, certo? Selecionar todas as instâncias. Ele vai levar um tempinho, como eu disse, ó, aqui embaixo. Tá vendo? Ele está concluindo a análise, ele leva um tempo. É um documento esse aqui, essa parte 2 do documento tem 400 páginas, então é normal que ele leve esse tempo, né? Ele está selecionando tudo que é para 13, que na minha dedução é a parte do texto bíblico. Então é tudo que está nesse tamanho menor, certo? O que eu vou fazer depois que ele selecionar todos? Eu vou simplesmente pegar isso aqui, vou aumentar um pouco o tamanho, tá certo? Eu não preciso aumentar demais. Eu estou fazendo, gente, e até conversando com o Moisés sobre isso, ele é mais sintético nas aulas que ele está gravando, e eu acho que as coisas se completam. Ele vai fazer de uma forma mais rápida, mais simples, e eu prefiro entrar no detalhe.
Porque aí você assiste lá, se tiver alguma dúvida, você vem para cá para você entender melhor, você, enfim, escolhe qual é a abordagem que você prefere. Quanto mais abordagens, melhor, não é? Então eu estou fazendo aqui do jeito mais longo, até para atacar algumas questões que podem acontecer na hora de fazer. Ó, beleza, ele selecionou tudo, certo? Eu venho aqui agora e pego o para 13 e aumento para 15,5. Mas eu não vou aumentar para 15,5 para destacar, para ficar diferente. Eu vou colocar 14. Então, o para 13 eu vou colocar como 14, tudo que é para 13. Tá vendo o que ele fez? Ele pegou o texto e aumentou. Agora, como eu disse que eu faço o processo mais completo, mais complexo também, para atacar todas as possibilidades, eu vou desfazer isso e vou mostrar a vocês uma forma um pouco mais prática e rápida, que é a seguinte: se eu entendi que tudo que tem texto bíblico é para 13, eu clico no botão direito em modificar. E aqui eu vou direto alterar o tamanho da fonte. Ok. Mais rápido, não? Ele alterou o tamanho da fonte de tudo que é para 13. E tudo que é para 13 agora está com a fonte 14, Escola Cyrillic. Mais rápido, né? Então, assim, você simplesmente clica com o botão direito no estilo, modificar e avança. Certo? Então é isso. Então eu tenho o para 13, que é o texto bíblico destacado de uma forma, ele está aqui com uma fonte um pouco menor, né? Eu poderia também brincar com uma fonte diferente. Deixa eu ver se a gente, sei lá, né? Eu tenho outra para 13, botão direito, modificar. Deixa eu ver as opções que eu tenho. E aí é gosto pessoal. Tá? É que nem sal e pimenta na comida. Você põe quanto você gosta. Vem aqui, ó, ele já está configurado errado. Por quê? Porque ele continua com Helvética. Não é Helvética, cara, é Scholar. Ok. Agora ele está configurado certo. Entendam, apesar de ele estar mostrando aqui Scholar, a configuração dele no interno ainda estava no Helvética. Agora eu corrigi. Então aqui eu posso tentar só de vontade, tá? Aqui. Scholar Latin, vamos ver como é que fica. Vai ficar muito escuro, né? Vou deixar do jeito que tá, gente. Era só para mostrar para vocês que eu posso mudar a fonte para dar um charme no texto, né? E aí uma última coisa que eu acho que é importante mencionar é a questão do espaçamento entre linhas. Ctrl T seleciona todo o texto, vem aqui, 1.5 é o que eu recomendo para facilitar a leitura, deixar mais agradável visualmente. Tá? Seleciona todo o texto, coloca 1.5, também é questão de preferência, mas por uma questão estética eu acho que as linhas ficam numa distância legal de ler. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar sobre corrigir texto. Bem simples, não tem muita dificuldade. Tá? A gente vai voltar daqui a pouco para falar sobre fórmulas, e aí sim isso é importante. Valeu!